Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho de 2019. Neste vídeo vamos falar sobre o reajuste das aposentadorias. Ontem, quarta-feira, dia 3 de julho, nós fizemos um vídeo falando sobre o reajuste das aposentadorias que recebem acima de um salário mínimo. Congresso Nacional, no Senado, há uma forte discussão, uma questão de opinião sobre este reajuste. Então, muitas pessoas entraram em contato com a gente perguntando por que existe, qual a razão de existir diferença no reajuste para quem recebe um salário mínimo de quem recebe acima do salário mínimo. A gente vai tentar responder essa questão porque recebemos de ontem para hoje mais de 80 perguntas sobre esse assunto. É apenas a forma de cálculo, como esse reajuste é calculado. Vejam bem, o cidadão que recebe um salário mínimo, o governo reajusta a aposentadoria dele pela inflação do ano que passou. Vamos supor que esse reajuste seja para o ano de 2020, para o ano. O governo vai reajustar essa aposentadoria de quem ganha um salário mínimo da seguinte forma. Ele vai repor as perdas durante o ano de 2019. Se a inflação, vamos supor, deu 4% durante esse período, o governo repõe os 4% para este cidadão. Só que além disso, o governo ainda dá um ganho real no salário mínimo. Como é calculado esse ganho real? É o PIB de 2 anos antes. O PIB é o Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto é tudo que o país produz durante um certo período. Então, durante o período do ano de 2018, se este reajuste for para 2020, o PIB de 2 anos antes, vamos supor que dê 2%. Então o governo vai pegar os 4% da inflação de 2019, somar 2% do PIB de 2018, daria 6%. Então este seria o reajuste para quem ganha até um salário mínimo, um reajuste de 6%. Então seria 4% para repor a inflação referente ao ano de 2019, mais 2% do PIB de 2018, daria 6%. Esse seria o reajuste para quem recebe até um salário mínimo. Para quem recebe acima de um salário mínimo, a forma de cálculo é um pouco diferente. O governo vai repor apenas as perdas do ano de 2019. Ele não terá, esse aposentado ou pensionista que recebe acima de um salário mínimo, ele não terá o PIB de 2 anos antes. A questão é só na fórmula de cálculo. Vamos supor que o aposentado ou pensionista receba apenas um salário mínimo por mês, R$ 998. Vamos arredondar para R$1.000. Se a inflação de 2019 der 4%, ele vai receber os 4% para repor a inflação. E vai receber o PIB de 2 anos antes. Se for para 2020, ele recebe o PIB de 2018. Vamos supor que esse PIB seja de 2%. 2 com 4, 6. Então, ele terá um reajuste de 6% no seu salário. 6% de R$1.000, é só multiplicar 6 por 1.000, dá R$60. Então, o aposentado ou pensionista que receber apenas um salário mínimo, ele terá, se fosse no caso R$1.000 arredondados, ele terá R$60 de aumento. Para quem recebe acima disso, vamos supor que ele receba R$2.000, ele vai receber apenas os 4% de reposição da inflação. 2 vezes 4, 8, daria R$80 para quem ganha, vamos supor, R$2.000. Ele não perde, mas ele não ganha. O aposentado ou pensionista que recebe o salário mínimo, ele não perde,
mas ganha 2%, no caso como falamos, se for 2% do PIB, como aumento real. Para quem recebe acima do salário mínimo, ele não vai perder, mas também não vai ganhar. Ele deixa de ganhar, no caso, R$40. Por isso há essa diferença. A tendência é que o salário mínimo, por conta desse ganho real, vai subindo, e o pessoal que recebe, pensionista ou aposentado, que recebe mais de um salário mínimo, não receba e vá defasando. Há pessoas com 10, 12 anos de aposentadoria que já perderam ou deixaram de ganhar 60%, 80% da sua aposentadoria. Então, sobre o vídeo que falamos ontem, nessa divergência de opinião de senadores. Há senadores que concordam que todos os aposentados, independentemente que ganham salário mínimo ou acima disso, recebam o mesmo percentual. Que o cálculo seja feito exatamente como é feito o cálculo para o salário mínimo. E há senadores que discordam. Dentre eles que discordam está o senador Marcelo Costa e Castro, conhecido como senador Marcelo Castro. Ele foi ministro do governo Dilma Rousseff. Ele é um médico e político brasileiro filiado ao MDB, com atuação política no estado do Piauí desde a década de 1970. Esse cidadão é político pelo Piauí desde a década de 1970. Isso, nessa época, era o regime militar. Passou pelo regime militar todinho, houve a abertura, voltamos à democracia e esse cidadão continua atuando na política. Esse cidadão é contra que haja esse aumento. Marcelo Castro, senador Marcelo Castro, foi ministro do governo Dilma Rousseff. Outra senadora que foi contra, ou que é contra, a que se reajuste todas as aposentadorias, pelo mínimo, é a senadora Soraya Tronicle. Eu nem sei se pronuncia correto o nome da senadora Soraya, também não me interessa aprender. Soraya Tronicle é advogada e política brasileira filiada ao PSL, que é o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, é senadora por Mato Grosso do Sul. Ela também é contra que haja esse aumento para todos os aposentados e pensionistas. Ela é conhecida por atuar em movimentos de rua desde 2013, é advogada e por ações que moveu contra políticos e empresas. Soraya também, junto com a família, é proprietária de motéis no Mato Grosso do Sul, de acordo com a Wikipédia. Então, esses dois senadores são contra, fora ele tem vários, que são contra que haja o mesmo cálculo, a mesma fórmula para se calcular as aposentadorias e pensões de quem recebe um salário mínimo e as aposentadorias e pensões de quem recebem acima do salário mínimo. Esse projeto é do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e o relator é o senador Flávio Arnes, é do Paraná. E tem apoio também do senador Jaime Campos, da senadora Zenaide Maia. Então esse é o problema quando se vai fazer o reajuste das aposentadorias e pensões. Aposentadorias e pensões que recebem até o mínimo, que recebem até um salário mínimo, é feita de um jeito, de um modo. As aposentadorias e pensões de segurados que recebem acima de um salário mínimo é feita diferente. A fórmula de cálculo até começa idêntica. Vamos repor as perdas do ano passado, mas para quem recebe acima de um salário mínimo não vai ter ganho real. Ele não vai perder, mas também não vai ganhar. Por isso, essa é a diferença de pessoas que já estão aposentadas há vários anos e notam que o poder aquisitivo, que o salário vai diminuindo. Isso acontece pela fórmula que é feita para reajustar. E já houve várias tentativas, antigamente já houve, todo mundo era reajustado do mesmo jeito. E já houve várias tentativas de voltar a ser como era, ou seja, reajustar tudo pelo salário mínimo. E a história sempre é a mesma, não tem dinheiro.
Isso acontece em todos os tempos, que eu me lembro, que eu me entendo de gente, sempre que é alguma coisa para o aposentado, ou pensionista, ou até o trabalhador, não tem dinheiro, diz logo, não tem dinheiro. Isso não é de hoje, não é desse governo, é de todos os governos. E tem senadores aí, feito o senador Marcelo Castro, que vem desde a década de 70 atuando. Já existem senadores ou filhos, netos, bisnetos, tataranetos de pessoas que vêm na política como a política fosse uma profissão. Aqui mesmo na minha cidade tem um vereador que colocou profissão, ele colocou político, como se política fosse profissão. Entende-se por profissão, engenheiro, professor, gari, alfaiate, limpador de rua, limpador de casa, pintor. São profissões. Agora, político, e esse pessoal vem na política, eu acho que desde a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. E veio seguindo, Floriano Peixoto, Rodrigues Alves, Afonso Pena, saiu no governo militar, Humberto Castelo Branco, Costa e Silva, General Geisel, saiu com Tancredo, veio por Collor, e até hoje, com o presidente Jair Bolsonaro, essas famílias continuam no poder. E sempre que se fala, precisa se reajustar, aposentados ou pensionistas, não tem dinheiro. Mas tem dinheiro para a lagosta do Supremo Tribunal Federal e tem lagosta para os deputados ir passearem em Portugal e tirar fotografia na estátua de Eusébio em frente ao estádio, fazendo turismo com o dinheiro do povo. Então, para essas coisas tem. Inclusive agora querem comprar uma frota nova de veículos. Tem dinheiro para frota nova de veículos. E o Congresso Nacional, numa votação simbólica, já liberou dinheiro para pagar os bônus de peritos para fazerem o pente fino. Então o pente fino deve sair em poucos dias, porque o Congresso Nacional, em votação simbólica, já liberou esta verba. Então, dinheiro para muitas coisas, inclusive para a lagosta do STF, tem, mas não tem dinheiro para reajustar dignamente a aposentadoria, as aposentadorias dos trabalhadores que mantiveram esse país. Os aposentados de hoje foram aqueles que trabalharam para manter esse país. Então, esse é o problema. Nós tivemos muitos e-mails e mensagens nos comentários dos vídeos e através do jrtransito@gmail.com. A diferença, como falamos, é apenas a fórmula de cálculo que se faz para quem recebe um salário mínimo, e é um pouco diferente para quem recebe acima do salário mínimo. A tendência é que todos no país, seguindo esse princípio de calcular diferente, todos chegarão exatamente a ganhar, os aposentados, um salário mínimo, porque nem há previsão que isso mude. E sempre que alguém toca no assunto, a história é a mesma, como diz o senhor senador do Piauí, Marcelo Castro, que é médico e também é contra que haja esse reajuste, e a advogada e senadora Soraya Tronic, filiada ao PSL, que também é contra. Porque a classe de aposentados não tem força nenhuma e tem poucos apoiadores. 1, 2 ou 3 que se conhece que vota a favor, o resto é contra. Médico parando, há problema. Caminhoneiro parando, há problema. Pessoal da limpeza garis, que são importantíssimos, parando, há problema. O aposentado parando, qual é o problema desse cidadão? Nada, não tem força para nada. O aposentado é lembrado quando chega perto da eleição. Aí se lembra que o cidadão existe, porque respeito não tem nenhum. Não existe respeito pelo idoso no Brasil de jeito nenhum. Nem no ônibus, nem na fila de banco, nem na fila de supermercado. Em canto nenhum se tem respeito pelo idoso neste país. Enquanto país desenvolvido feito o Japão, o idoso é tido como uma pessoa que adquiriu saberes durante a sua vida e é necessária ao país. Aqui é jogado fora, porque não há nenhum respeito pelo idoso nesse país.
Então, muito obrigado a todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.